E aí, gente, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não apareço por aqui. Eu fiquei umas semanas sem gravar vídeo, né? Eu tentei algumas vezes, mas não deu muito certo. Mas hoje eu estou de volta e eu quero falar sobre um tema que eu acho muito importante, né, a ser falado para que não haja um entendimento errado sobre o assunto. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer a seguinte expressão: Evangelho, vírgula, não religião. E cara, eu já ouvi várias e várias vezes pessoas dizerem isso. E não que de primeira mão esteja errado, eu particularmente acredito que não está, mas pode-se haver um entendimento errado disso. E um entendimento errado disso vai trazer consequências. Então eu quero aqui nesse vídeo rápido tentar definir um pouco algumas coisas que eu acho importante para que não haja esse entendimento errado, tá bom? Então acho que a primeira coisa que a gente precisa definir nesse vídeo é o que é religião, né? E aqui eu quero falar sobre a religião padrão do mundo, sabe? O tipo, quando você fala religião, a palavra religião, o que normalmente as pessoas pensam e atrelam, né, de uma forma geral para todas as religiões do mundo. A palavra religião ela vem do verbo latim religare, que significa reconectar, reconciliar, sabe? E eu quero definir religião da seguinte maneira: religião é toda e qualquer tentativa do homem de reconciliar-se com Deus mediante seus esforços e obras. Então presta atenção, religião é aquilo que, por meio dos meus esforços, das minhas obras, das minhas atitudes, daquilo que eu faço, eu me aproximo de Deus e sou aceito por Ele. Eu não sei se você vai perceber, mas se você olhar para a maioria das religiões, elas são dessa forma. A pessoa ela busca um nível de santidade para se achegar até Deus e ser aceito por Ele. E, cara, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho ele é o contrário disso. O que é o Evangelho? É Deus indo até o homem. Se na religião, né, esse padrão que a gente está falando, que eu vou chamar de religião legalista, é o homem indo até Deus no intuito de ser aceito, Evangelho é a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia de que o próprio Deus veio até os homens, cara. O próprio Deus. E, cara, isso é extraordinário. E a verdade é que nós não poderíamos ir até Deus devido ao pecado. E por causa do pecado precisamos ser reconectados com Deus. E a Bíblia diz, cara, que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia perante Deus. O que é trapo de imundícia? É absorvente usado, trazendo para os dias de hoje. E o que você faz com o absorvente usado? Cara, joga no lixo. É isso que são as nossas obras perante Deus, porque muitas das vezes a gente faz com a intenção errada. É uma obra boa, você está fazendo aquilo que é certo, mas às vezes a intenção é errada. Se errarmos em uma parte da lei, ou seja, eu nunca assassinei, nunca roubei, nunca cobicei a mulher do próximo, mas cara, se em uma parte da lei, e não é apenas 10 mandamentos, são 613 leis, sabe? Ame o próximo com a ti mesmo, mas tem várias e várias formas de você amar o próximo, não cobiçando a esposa dele, não xingando, enfim, um monte de maneiras. Se você errar em uma delas, você já errou na lei inteira. Então, cara, a verdade, a Bíblia vai dizer é que todos pecaram. Ninguém está isento, ninguém está fora da condenação pelos seus próprios meios, pelas suas próprias merecimento. Quando a gente fala sobre o que você merece, cara, a gente merece o inferno. A gente merece o inferno devido aos nossos pecados, às nossas falhas. E a verdade é que a lei, eu vou ainda fazer um vídeo só sobre isso, definindo isso, mas a lei, ela aponta para a santidade de Deus, sabe? Ela revela a santidade de Deus. E quando a gente peca, a gente está transgredindo a lei, a gente se torna alvo da ira de Deus. O que é o Evangelho, cara? O Evangelho é Jesus se tornando alvo da ira de Deus para que nós fôssemos salvos da ira de Deus, cara. A verdade é que a nossa real condição perante Deus era de alvos da ira de Deus. Mas o que acontece? O inesperado acontece. O próprio Deus se faz carne.
O próprio Deus, que é eterno, não teve começo e não terá fim, ele nasce simplesmente para ir até os homens. Isso é evangelho, cara. E é por isso que o evangelho não é uma religião. Então, cara, essa é a grande diferença. O evangelho, ele não é um bom conselho de como você pode se salvar sozinho, mas ele é a boa notícia. Lembre-se sempre disso. A boa notícia de que o próprio Deus se fez carne, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo, sem levar em conta as suas transgressões, a Bíblia vai dizer. E Ele confiou a nós o ministério da reconciliação, o Evangelho. O mais louco nisso tudo é que aquele para quem eu devia, Ele pagou a minha dívida. Sabe, a verdade é que a nossa dívida ela era impagável. Mesmo que, sei lá, a gente a vida toda, sabe, não tinha como pagar. Era impagável. Mas daí o próprio Deus vem e paga a dívida. Aquele para quem eu devia pagou a minha dívida, quitou a minha dívida. E agora eu fui comprado e eu pertenço a Ele, eu sou amado por Ele. Ele não me trata como escravo, Ele me trata como filho. Cara, isso é o Evangelho. Não é pela minha obra, não é pelas nossas obras, pelos nossos meios, os nossos esforços. É única e exclusivamente pela obra consumada de Jesus. Então, cara, mediante tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que deve estar passando pela sua cabeça, se não é por obras, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu só tenho uma palavra para ti, uma resposta para ti. Nada. Para ser, o que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Simplesmente crer, receber e desfrutar. Ponto final. Eu não quero aqui dar espaço para libertinagem, que é o assunto que eu vou tratar no próximo vídeo. Então eu quero deixar algo claro. Não somos salvos pelas nossas obras, tá? Não praticamos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, praticamos boas obras. Efésios 2 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, não é por obras, é unicamente pela graça, mediante a fé. Então, a nossa vida após isso não é uma vida de pecado, mas isso não é a exigência para a salvação, mas a consequência da salvação. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo. Paulo também diz em Romanos que então pecaremos mais para que a graça superabunde? De maneira nenhuma, disse Paulo. Afinal, como podemos viver para o pecado se para ele morremos? Então eu vou tratar esse assunto mais no próximo vídeo, mas eu já quero deixar isso bem claro para que ninguém saia falando coisa que eu não falei, beleza? Então, cara, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, não perde tempo, clica aí, se inscreve, clica no sininho, dá o seu like, compartilha para os seus amigos para que mais gente seja edificado. Comenta aí o que você achou desse vídeo, me dá seu feedback, coloca aí o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Falou, até o próximo vídeo.